Tá todo mundo virando SAF. Tem time do Sudeste virando SAF, tem time do Sul virando SAF, tem time do Nordeste grande virando SAF, tem até time do Norte virando SAF. Agora, a questão é saber, será que o Paysandu vai virar SAF? E será que o rival também, porque de uma certa forma um acaba copiando o outro? Será que o rival também vai virar SAF? Se nós quisermos mudar de patamar, a SAF é o caminho mais rápido. Quem tem que analisar isso, quem tem que procurar saber o que é melhor para o Remo ou para o clube do Remo são os associados. SAF é você migrar um padrão de associação para um padrão de empresa, né? E com isso você ganha uma estrutura de gestão muito mais tranquila, né? Para a gente entender um pouco isso, a gente vai assistir aqui primeiro, bem rapidamente, um dos idealizadores da lei da SAF, né? O advogado que de uma certa forma fez esse lobby aí para aprovar a lei da SAF, que foi aprovada aí em 2021. De por que os clubes são associações no Brasil? Era um modelo que dizia respeito ao final do século XIX e começo do século XX, onde os clubes eram grupos de amigos, a gente se reunia sábado de manhã para enfrentar o time da rua de cima. Então, nada mais natural que fosse associação, porque era uma atividade lúdica, uma brincadeira nossa. O negócio começa quando o ser humano quer começar a ganhar. Então ele fala, ó, pra gente ganhar do time da rua de cima, tem um sujeito ali e ele joga muito. Só que pra vir jogar pra nós aqui, ele vai querer um lanche no final do jogo. Pô, então a gente vai ter que pagar o lanche, vamos. Como é que a gente... Então a gente criou a primeira despesa. Como é que a gente cria a primeira receita? Bom, vamos cobrar ingresso, porque o cara é tão famoso. Aí começa a questão do conteúdo econômico da atividade, que começa de alguma maneira a se divorciar do conceito de associação no mundo inteiro, que a associação é um grupo de pessoas que se reúnem para uma finalidade não econômica. Aí tem a questão exatamente da evolução da atividade fim do futebol. No início, é como ele falou aí, a gente tinha um padrão associativo, que é um padrão muito mais, se a gente fosse traçar um paralelo, muito mais um padrão próprio de administração do próprio Estado, né? A gente tem um estatuto, e aí a gente tem um conselho deliberativo e os sócios que votam em um presidente para o presidente gerir, e o presidente, em algumas decisões, tem que passar por um conselho deliberativo, ou seja, é uma gestão muito mais engessada, porque a atividade fim daquela situação, daquela associação, é uma atividade, em princípio, gerida para não ser lucrativa, né? Só que isso foi aumentando, isso foi tomando um corpo de atividade econômica muito grande. Então, por isso que os clubes chegaram a um tamanho, né? E aí a gente pode citar com patrocínios principalmente e direitos de imagem de TV, foram chegados a um tamanho que pensaram assim, bem, peraí, não dá mais para tratar aqui os clubes como mera associação, como uma atividade de entretenimento lúdica, né? Isso aqui tem cara de empresa, e tendo cara de empresa, a gente tem que transformar isso em uma instituição de atividade econômica, como qualquer outra SA, né? Qualquer outra empresa comum de indústria, serviço, comércio em geral. Uma outra vantagem que traz, além dessa atividade econômica, que traz a gestão e a governança mais livre, né? E as decisões são tomadas de forma muito mais rápida, a gente tem outras duas vantagens. Os clubes que estão ultra mega endividados, né? A gente vê aí Corinthians com mais de 1 bilhão de dívida, eles, por meio dessa lei, vão receber um incentivo de parcelamento dessa dívida a um prazo, por exemplo, que pode chegar até 10 anos. Então, isso facilita, porque quem vai assumir o clube como SAF pode, inclusive, se associar ao clube que ficou de associativo para parcelar essa dívida, né? E com isso, a depender daquele regime ali, suavizar as dívidas do clube, né? E uma outra vantagem é a taxação. A taxação dessas SAFs, né, que nada mais são do que Sociedade Anônima do Futebol, elas vão sofrer uma taxação progressiva, de modo que começa com uma porcentagem pequena, não passa para a transferência de jogadores, isso vai evoluindo até que as SAFs possam se consolidar. Então, ou seja, essas SAFs, ela também, de um certo modo, vão resolver um problema de endividamento do clube, né? E aí a gente tem basicamente 3 modos da SAF elas existirem, basicamente 3 modos. E quais são esses 3 modos? A gente tem a SAF original, ou seja, aquela SAF que já nasce um clube como SAF, né? E a gente vê muito clube, por exemplo, pequeno que já está iniciando como SAF, ou seja, não existia esse clube associativo e ela já nasce como SAF. A gente tem a conversão total do clube, então a gente pega, por exemplo, aí um Cruzeiro da vida,
A gente pega toda a parte de basquete, vôlei, natação, seja o que for, futebol, e transforma esse clube, ou seja, o clube totalmente deixa de existir e isso vira uma SAF. Ou a gente tem uma SAF, por exemplo, a exemplo do Vasco, em que você faz uma cisão. Então, o Vasco, parte de futebol, virou uma SAF, e o Vasco, a parte de clube, no sentido associativo, se mantém com, por exemplo, basquete, com piscinas, né? Por isso que existe muito aquela brincadeira, o Pedrinho, antes de acontecer aquele problema com a 777, o Pedrinho agora só vai cuidar da piscina do Vasco. Por quê? Porque a SAF Futebol tinha sido vendida para 777. Então, essa cisão, inclusive, para os clubes grandes, e aí falando dos clubes aqui do Pará, Remy e Paysandu, me parece que se ocorrer, talvez esse seja o caminho. Ou seja, Remy e Paysandu passam a ter a SAF de futebol e o associativo, por exemplo, as sedes continuam na mão do associativo, o basquete, né, Remy e Paysandu de uma certa forma tem uma certa tradição, o futebol de salão, mas o futebol e as bases do futebol passariam a ser da SAF, o que seria essa terceira aqui opção, a terceira opção de cisão. Bem, mas quais os movimentos que a gente teria aí propriamente para achar ou entender, né, que o Paysandu poderia virar SAF e por tabela o rival, ou vice-versa, já que muitas vezes eles se copiam, né? A gente tem, por exemplo, uma declaração do Roger em 2 podcasts, né? No Égua Podcast e no Lado Futebol Zoeira, que ele fala expressamente sobre essa questão da SAF. A SAF, a gente não é momento de SAF aqui no Paysandu. Porque eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O Cuiabá. Imagina o Cuiabá, hoje o valor dele está numa Série A. Série A só por si só, qualquer time consegue fazer SAF. Então ele tem um valor. Cuiabá hoje vale 300 milhões de reais. Porque só o direito de televisão e os ativos que tem hoje de atletas e tal, vale. Mas tu imagina um Cuiabá na Série B. Quanto vale o Cuiabá? Vale. Sim. Não tem torcida, não tem ativo como aqui. Entendeu? Estrutura. Tu pega o Paysandu na Série C. Não vale quase. Vão pagar 50 milhões? Na Série B vão pagar 150. Na Série A, 1 bilhão, 800 milhões. É diferente, então não é. A gente tem que buscar valorizar o produto. Valorizar, buscar, chegar. Imagina a gente numa Série A, meu irmão. A gente tem o que o Cuiabá não tem. Torcida, tem as receitas alternativas de sócio, de tudo. Então a gente busca um valor muito maior. O pessoal está concordando contigo. Entendeu? Não tem nem como fazer isso aí. Agora, o que a gente buscou com a Álvares e Marçal, consultoria, é fazer todo um processo para não ter essa dificuldade na hora que tiver que fazer. Qual o melhor modelo de SAF? Não sei ainda. É um negócio muito novo. Talvez seja o de Fortaleza agora que fez. Sim. Que é um negócio interno, mais interno. Talvez seja esse o melhor modelo de negócio. Bora entender como é. Bora ver. Deixa eles errarem um pouco também. Esse modelo do Fortaleza que ele diz é um modelo que a gente chama de SAF orgânica, né? Como é que funciona a SAF orgânica? O próprio associativo, então é como se tu pegasse, por exemplo, o Paysandu, que é associativo. O próprio associativo pega os recursos internos da associação e compra e transforma o Paysandu em uma SAF, ou seja, você faz a cisão, então existe o Paysandu associativo, que vai cuidar lá das piscinas e da sede social, mas os próprios recursos desse associativo compra a SAF Futebol Paysandu. Ou seja, a gente tem uma espécie de fundo aqui que compra o seu próprio clube de futebol para virar SAF, né? É a chamada SAF orgânica, é o que acontece no Fortaleza e é o que acontece, por exemplo, no Bayern de Munique. Ou você tem a integralidade das ações da empresa, ou você tem a maioria, de modo que a gente resolve o seguinte problema. Porque qual é a grande crítica da SAF? Bem, o futebol tudo bem, ganhar muito dinheiro é uma atividade econômica, mas a gente não pode esquecer que ele tem a parte lúdica. Então, donos, né, como por exemplo o John Textor, ele vai querer vir aqui ganhar o dinheiro dele. E se ganhar o dinheiro, por exemplo, representar a perda de um campeonato, ou abrir mão de um campeonato, ou colocar reservas para perder de goleada para o rival, ele vai perder. E para o torcedor, essa parte lúdica não pode ser perdida, né? Então, há esse conflito, de repente, de interesse entre a atividade econômica de um dono, porque a gente tem que entender que a SAF vai ter um dono, há esse conflito de interesse com essa parte lúdica do torcedor. Então, me parece que essa SAF orgânica, em que o associativo compra essa parte do futebol empresa,
me parece que resolveria um pouco essa parte lúdica, porque o dono dessa SAF não deixaria de ser um próprio associativo. Por outro lado, isso teria um problema, porque as tomadas de decisões aqui da SAF viria de um associativo, então, de uma certa forma, a gente ainda teria aquela burocracia de algumas realizações de decisão, né? Mas, enfim, além dessa entrevista, né, que o Roger deu e ficou muito claro que me parece que ele quer primeiro esperar tentar valorizar, né? Essa época o Paysandu estava no primeiro ano da Série B. Tentar, de repente, subir, ia tentar ou subir, ou se cair para C, voltar para B e tentar subir para A, para ir assim o clube ganhar muito mais valor, por isso que ele disse que fizeram um estudo na Álvares Marçal, e aí depois sim tentar vender, né? Tentar vender com muito mais valuation, né? Com muito mais valor da marca Paysandu. Me parece que esse que é o caminho que a administração do Paysandu vai tentar tomar. Em 2022, o rival recebeu uma proposta de uma SAF. No entanto, o jurídico entendeu que não havia uma certa transparência e nem segurança para aderir àquela proposta de SAF. Por isso que o clube acabou declinando dessa SAF, né? Mas recentemente, ainda agora nesse ano de 2025, o Marcos Braz, que é o diretor, inclusive um diretor que veio contratado para ter um poder quase que parecido ao presidente do Remo, ele falou isso aqui na entrevista, né, numa entrevista coletiva que ele deu. Acompanhe. Em relação à vinda de uma SAF para cá, estaria dentro do teu projeto ou de amigos que você tem ou coisa parecida? Por favor, tá, Braz? Não, eu não tenho nenhum projeto e não participarei de nenhum projeto de SAF. Eu estou aqui contratado, estou aqui trabalhando para gerir o futebol do Remo da maneira que está. Eu não tenho nenhuma situação em curso e não participarei em nenhum momento de uma análise de SAF aqui. Eu acho que quem tem que analisar isso, quem tem que procurar saber o que é melhor para o Remo ou para o clube do Remo são os associados, é a torcida, são as pessoas que comandam o clube estatutariamente. Eu não tenho absolutamente nada com isso. A minha vinda para cá estritamente é na área esportiva. Claro que eu vou dar um pouco mais na frente, eu tendo tempo, uma ida no centro de treinamento. Já requisitei aqui que existem uns projetos, existe um projeto feito já sobre o CT. Vou tentar, né, nesse meu tempo aqui, não ficar só na parte esportiva, mas um pouquinho na estrutural também, ver se... Então me parece aqui, né, claro, que ele não vai dizer, até por uma questão de ética, porque ele veio contratado como diretor, mas ele acabou de comprar uma SAF lá do Olaria, no Rio de Janeiro. Então é difícil uma pessoa da envergadura do Marcos Braz vir para o norte e não pensar em negócio, né? Então me parece aí que tanto o Remo quanto o Paysandu já começam a tentar engatinhar alguma coisa, né? E agora respondendo lá a pergunta do início, será que os clubes do Pará, especialmente Paysandu e por tabela Remo, vice-versa, vão virar SAF? O que a gente pode observar nesse estudo que eu fiz sobre as SAFs? Que as SAFs elas só se implementam em clubes grandes como Remo e Paysandu por dois motivos. Ou o clube está ultra mega endividado, já está à beira da bancarrota, ou você tem um presidente, como por exemplo no Fortaleza, que ele é do ramo empresarial e gosta muito da ideia e consegue vender essa ideia para dentro do associativo, né? Só para lembrar o seguinte, o associativo ele é muito hermético, né? Ele é muito fechado, porque os sócios dali se sentem dono porque são dono daquela associação. Então fica muito complicado perder poder de um clube tão grande. Então, ou o clube está à bancarrota, como aconteceu com o Vasco, e a SAF acaba sendo a única solução, ou você tem um presidente que faz essa transição de ideia para um grupo político tão fechado como é o associativo, né? Inclusive, o próprio idealizador dessa SAF, ele fala aqui que, no fundo, os clubes já têm dono, né? Se muita gente já diz assim, não quero SAF porque a SAF já vai ter um dono. Mas esse próprio idealizador, ele fala que, de um certo modo, os clubes já têm dono. Quer ver? Dá uma olhada aí no que ele vai falar.
por dirigentes, pessoal, que assim, eles são eleitos por uma coletividade do associado. Cadê o torcedor? Ah, eu não quero SAF porque o meu clube não pode ter dono. Seu clube já tem dono. Seu clube já tem dono. Clube de 40 milhões de torcedores que o presidente é eleito com 1.500 votos não tem dono? Tem uma elite que pode ser sócia do clube que elege. E no caso de vários, inclusive do meu São Paulo, nem todos são São Paulinos. O cara é sócio do clube, tá no direito dele. Ele comprou um título, ele frequenta a piscina, ele não é São Paulino, não é torcedor de futebol, mas na hora de votar, eleger o conselheiro que elege o presidente, é ele que vota. Então, no mínimo, a gente tinha que fazer uma evolução pro voto do sócio-torcedor, para na hora da gente colocar a SAF para votar, o sócio-torcedor decidir se quer a SAF ou não. Não só o associado do clube. Então a gente viu aí, né, que no fundo, esses associativos, eles já têm um dono, porque geralmente, isso não é só em Belém, tá? Os clubes grandes do Sudeste também são assim. São famílias que se revezam no poder, e aí o associativo não consegue se virar, gerir economicamente sozinho o clube, e a gente já viu uma história de Remy Paysandu ajudando, recentemente o Paysandu, Pix para pagar transferban, do rival a mesma coisa, fazendo rifa, para poder reerguer o clube. Então, na hora que o bicho pega em relação à questão financeira, o torcedor é chamado a ajudar. Mas na hora que é para votar para presidente, ou enfim, ter tomadas de decisões importantes para o clube, o sócio torcedor, por exemplo, sequer é chamado a votar. Então, no fundo, eu concordo com o Dr. Mansur aí, que é um dos idealizadores da SAF, que o clube associativo ele já tem um dono. Agora, claro, a gente vai precisar resolver que agora esse dono ele vai ser personificado, né? A gente vai buscar uma solução para que ao mesmo tempo não se perca a questão lúdica, mas por outro lado também que essa gestão e governança ela possa ter uma dinâmica maior próprias de empresa, né? Eu acho que aí que é um dos grandes desafios, né? Só que antes a gente precisa entender e saber se tanto o presidente de Remo quanto o presidente do Paysandu vão fazer essa transição de ideia para o seu associativo, porque por enquanto, por incrível que pareça, tanto o Remo quanto o Paysandu, apesar de estarem endividados, não estão à beira da bancarrota. Então, essa hipótese de clube que já está à falência encontrar na SAF como sua única solução, me parece que essa hipótese não cabe nem para Remo, nem para Paysandu, muito embora não seja um clube que estejam nadando em dinheiro, né? Então, sobra outra hipótese, é saber se os presidentes são afeitos a essa ideia. Me parece que o Roger, presidente do Paysandu, por essa entrevista, já sinalizou que é uma pessoa afeta a essa ideia, né? É uma pessoa que tem uma certa afeição por essa ideia. E em relação ao presidente do Remo, de uma certa forma também com essa entrevista do Marcos Braz, me parece que já há um certo estudo ou um certo debate dentro, mas colhendo todas essas informações, não acho que Remo e Paysandu, pelo menos aí dentro de 5 anos, se tornem uma SAF, salvo se ocorrer aí uma bancarrota que ninguém sabe aí por baixo de alguma contabilidade do clube, mas me parece que não é esse caso, muito embora os clubes não estejam lá nadando de dinheiro, né? Mas queria ver a tua opinião, o que é que tu acha aí? Você acha que SAF é a grande solução, né? Ou uma SAF vai tirar a questão lúdica do entretenimento do esporte? O que me parece, a minha opinião é o que me parece, que primeiro, é que nem a tal da IA, né? ChatGPT, inteligência artificial. É um caminho sem volta. Todos os clubes estão fazendo isso. A gente tem bons exemplos de associativo, como por exemplo o Flamengo. É um gigantesco do Brasil, né? O Flamengo se mantém um associativo. O Palmeiras também se mantém um associativo e vem conquistando títulos aí, empilhando títulos atrás de título. O Vasco se tornou uma SAF e foi esse desastre. O Botafogo, que é o exemplo melhor de SAF, empilhou o título também. Então, me parece que essa questão da SAF, não dá para dizer que SAF vai resolver todos os problemas do clube, mas me parece que pelo menos uma SAF orgânica é inevitável que tanto o Remo quanto o Paysandu tenham que se transformar. Legal? Se chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso é muito importante aqui para o canal, ajuda a gente a trazer conteúdo todo dia, toda semana. Forte abraço e até a próxima.